Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Os irmãos estão naquele movimento normal da chegada de um grande momento que a gente vai viver aqui nesses dias. Mas eu quero pedir que o pessoal que já está aqui dentro agora comece a se acomodar. Busque um lugar para que a gente possa começar essa reunião, que vai ser a primeira daquelas que estão programadas. Vai ser quente esse simpósio, vai ser forte. Vai ser muito forte. O Josinaldo já faz um estrago em qualquer simpósio. E esse é África ainda. Imagina o que vai acontecer aqui. Outros irmãos vão se ajeitando aí. Eu vou aguardar essa movimentação ali atrás terminar, para a gente poder dar início. Primeira palavra de abertura, me compete fazer isso. Pastor Emerson, sempre é bom te ter por perto e estar perto de você. Simone, Deus abençoe, tá? Pastor José Costa, o Senhor abençoe a irmã Maria, Deus abençoe vocês. Quero dar, como devo fazer, mas com bastante alegria, boa-vinda a todos. Já estão, os que estão chegando, teremos essa casa cheia nesses dias. Pela quantidade de pessoas que se inscreveram, vão participar. Quero dar boas-vindas aos irmãos que compõem a diretoria do Conselho Nacional. Eu estou aqui também, somando com eles. Está o pastor Isaías, está o pastor Miguel, está ali dentro, daqui a pouco ele vem. O pastor Maurício também está por aí. E daqui a pouco o pastor Bergamin chega. Eu acredito que são esses que estarão aqui. Eu não sei se o pastor Célio e o pastor Roberto Machado virão. Mas estou dando boas-vindas a vocês, dando boas-vindas aos diretores da Missão Desafio, que também estão aqui presentes. E aos diretores da Convenção de São Paulo, a todos os pastores, todos os líderes, todos os irmãos que estão servindo, dentro do nosso contexto denominacional e dentro do contexto missionário da denominação, da Missão Desafio. Muito feliz de recebê-los. Quero agradecer desde já a todos vocês, a Missão Desafio, ao Conselho, à Convenção, a todos os irmãos, por permitirem que a gente cumpra aqui como igreja local. O propósito do nosso coração, Edson Teixeira, o propósito do nosso coração ao fazer essa casa, porque nós a denominamos casa de oração para todos os povos. E desde o primeiro dia que eu falei com o pessoal da igreja sobre este lugar, eu já disse para eles que não construiríamos um templo para nós, mas seria um lugar que pudesse servir a obra de Deus, o reino de Deus como um todo. E eu fico muito feliz de recebê-los, e vocês nos dão essa alegria de estar aqui e nos dar o privilégio de ver isso se cumprindo mais uma vez. O texto bíblico que me veio à mente, assim que o pastor Emerson me falou para fazer essa abertura, foi Isaías 49, versículo 6. Eu vou mantê-lo sentado um pouco, para não cansá-los. Mas Isaías 49, versículo 6, diz que é como que uma palavra de Deus do pai para o filho. Do pai para o filho. Porque num primeiro momento, isso se trata de uma profecia sobre Jesus. Diz o texto, sim, ele diz: para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Isaías foi aquele homem visionário, foi aquele homem que viu lá na frente. E ele já estava vendo o pastor Ney, Norma, já estava vendo Jesus. Aquele que seria uma luz para os gentios.
Isso é maravilhoso demais aos nossos olhos, quando temos essa visão panorâmica das Escrituras Sagradas e vemos que as coisas não foram acontecendo de improviso, mas Deus já tinha um plano perfeito antes da fundação do mundo. E Ele foi delineando na história, usando pessoas para esse plano, ir se configurando, e se formatando, e se materializando, e esse plano alcançasse os seus propósitos. Mas essa palavra, que num primeiro momento se refere a Jesus, e literalmente é a Ele, o próprio Senhor Jesus se incumbiu de transmitir a outros essa mesma missão. Ele que, pelo Pai, recebeu a missão de ser luz para os gentios, Ele cumprindo a sua missão na terra, os irmãos sabem, e através de textos como Marcos 16:15, quando ele diz aos seus discípulos: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Ou então Mateus 28:19, quando ele, 28:19 de Mateus, quando ele complementa essa missão dizendo para fazer discípulos de todos os lugares, e marcando esses discípulos com o batismo. Um batismo em nome daquele que idealizou todo o plano, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Atos 1:8, Jesus confirma essa mesma missão, quando ele chama os discípulos, já antecedendo ali um momento que eles seriam plenamente capacitados com o poder do Espírito Santo. E ele diz para eles: vocês não vão fazer uma coisa na força de vocês, porque vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então aquilo que o Pai fala para o Filho: você será a luz para os gentios, o Filho agora repassa para os crentes. Ele estende isso e passa para a coletividade de crentes na terra, que se veem e que de fato são discípulos de Jesus, porque sem essas características não são discípulos de Jesus. Somente quem tem essas características é que são discípulos de Jesus. Ele repassa aos seus discípulos. E aí começa o trabalhar artesanal de Deus e particular na vida de cada pessoa. Evidentemente eu não tenho know-how, nem a informação necessária para falar da vida de cada um. Mas eu posso dizer que essa mesma passagem, esse mesmo versículo 6 do capítulo 49, de uma maneira particular, de forma pessoal, Deus tratou comigo em novembro de 1982. Quando no banco de motorista de um Opala que eu tinha na época, aqueles bem velhão, prestes a entrar na agência bancária que eu trabalhava, envolto por lágrimas de um chamado e uma vocação que ardia dentro de mim, e recém-casado, com 6 meses de casado, à beira de uma promoção, eu lutava no meu interior e batalhava dentro de mim de uma maneira muito forte entre um futuro de um rapaz de 21 para 22 anos que eu tinha na época, a construção de uma família recém-inaugurada, ter uma casa, ter um carro, ter uma carreira, ter uma profissão, e um ardor dentro de mim, um chamado, e isso tudo me inquietava. E ao olhar no banco do carona do carro, eu vi a Bíblia aberta, deve ter sido aberta pelo vento, que os vidros estavam abertos do carro, o vento folheou a Bíblia e ela aberta, e meus olhos assim, de esguio, olhando de lado, bateram nesse versículo, quando o Senhor diz no contexto desse versículo 6, para você é pouca coisa ser servo do Deus Altíssimo. E depois essa mesma palavra que Jesus recebeu do Pai e que Ele transmitiu de forma coletiva a todos os crentes. Parece que ali era um momento muito particular, e era,
em que o próprio Senhor estava dizendo para mim: farei também com que você seja uma luz para os gentios. E aquilo entrou, é lógico que eu não tinha todo o entendimento que tenho hoje. Eu não tinha toda a compreensão. Eu apenas percebia que ali estava desmoronando aquele chamado forte, aquele pelo forte que todo jovem tem, que todo casal inicial tem, de construir coisas, de ter carreira profissional, tudo isso estava desmontando para que de alguma forma eu viesse a me colocar à disposição de Deus. E foi ali naquele mesmo dia, se eu não me engano, uma terça-feira, em novembro de 1982, que eu entrei no meu trabalho e pedi as contas, e dali fui para o meu pastor, e de lá para a convenção, e começou uma carreira. Depois de alguns anos, no primeiro semestre de março, no primeiro semestre de 1990, no mês de março, eu já pastoreando a igreja que tu manda aqui há 2 anos, completando ali 2 anos, estávamos realizando a primeira conferência missionária da igreja. Foi a primeira semente de tudo isso que acontece, e novamente afirmando, sem que houvesse participação de planejamento humano, porque eu jamais imaginava, eu jamais sondei, nem nos meus pensamentos mais remotos, que pudesse chegar aonde tem chegado. Mas ali Deus já tinha planejado. E naquela conferência, o pastor Ibrahim, por favor, fique em pé. Presbítero na época, uma igreja pequena, com poucas pessoas. Ele foi separado para ir para missões. E depois de algum tempo ele estava na Bolívia, onde ele permanece até hoje servindo. Queria uma salva de palmas ao Senhor pela vida do pastor Ibrahim. Fazer menção da Meli, que não pode, esposa, que não pode estar aqui, mas fazer menção que eles, como casal, com seus filhos, foram para aquela região e começaram um trabalho missionário, e assim a primeira semente foi semeada. Obrigado, pastor Ibrahim. No dia 10 a 13 de julho de 2003, estava acontecendo o primeiro simpósio de missões. Aquela conferência missionária de uma igreja local deixou de funcionar para dar lugar a algo que agora já não era mais de uma igreja, já não era mais de uma particular ação local, mas estava se compondo como algo para todo o Brasil e para toda a denominação, e nascia o primeiro simpósio de missões da Missão Desafio. De lá para cá, vão ser esses 23 anos, e quanta coisa aconteceu, e agora eu tenho que parar, já orar, e começar o simpósio, para que todas as coisas que vão se desdobrar venham a acontecer, porque eu não tenho argumento para expressar tudo o que aconteceu de lá para cá. Dá para pontuar esses fatos históricos, dá para ler na história alguns momentos e algumas coisas que aconteceram, mas pontuar a infinidade de ações que o Espírito foi fazendo através, agora não mais de um jovem, agora não mais de uma igreja, agora não mais de uma denominação, mas do mover do próprio Espírito, levando pessoas à consciência, levando igrejas, pastores à consciência missionária. Eu ouvi alguma coisa, Josinaldo, me confirma essa semana, esses dias, que na África, todo o trabalho da África tem um número de pessoas que alcançada por esse trabalho. Fala para mim o número para eu não errar, para ver se eu tenho. Você lembra? 10 mil pessoas alcançadas, que de alguma forma já chegaram, foram batizadas, estão em algum dos países onde o trabalho se desenvolve. Mas é tudo número relativo. Não dá para imaginar no mundo inteiro quantas milhares de pessoas
Quantas centenas, talvez milhares de pastores, de obreiros, de gente conscientizada, vocês ouviram e vão ouvir números da Missão Desafio, missionários que tem no campo, países onde tenha o trabalho, mas todos esses números não conseguem expressar toda a ação que o Espírito Santo vem fazendo. E agora nós estamos aqui para dar seguimento a isso. E na expectativa e na oração, e no desejo de que mais um pastor seja conscientizado, de que mais uma igreja seja despertada, de que mais um crente se sinta vocacionado, de que mais alguma coisa aconteça que não está em nossas mãos fazer acontecer, porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. E com essa palavra eu convido vocês a ficarem em pé, darem as mãos e fazermos, como eu gosto muito de fazer aqui na igreja local, uma oração onde a minha voz não sobressaia, onde o microfone não apareça. Eu tenho muito prazer aqui nos momentos de oração em que a igreja, cada um se expressa do seu jeito. Alguns soltam a voz, pastor Elisandro. Alegria tê-los aqui. Soltam a voz de acordo com o que tem no coração. Lágrimas, suspiros, voz baixa, voz alta. Não importa. Mas nesse momento de oração, que seja todo um coletivo buscando o Senhor. E é assim que nós vamos iniciar esse simpósio, para que o Senhor faça a vontade dEle. te glorificamos e te exaltamos, e entregamos como de fato já está entregue o controle não só de uma liturgia, não só de uma programação, mas o controle da nossa mente, do nosso coração e da nossa vida, para que seja feita plenamente a tua vontade, seja por meio das palavras ou das ações, para que cada pessoa neste lugar possa ter a sensibilidade de se deixar usar, de ser proveitoso para o Senhor e para o teu reino, de acordo com a direção do teu próprio Espírito.
Nós pedimos que aconteça assim, Senhor, e que a tua glória dessa forma seja revelada para voltar a ti mesmo em exaltação, em louvor, e que o Senhor possa nos ter para ti, possa nos usar para a tua glória e louvor, possa nos transformar e fazer em nós aquilo que te agrada, para que através de nós possa ser feito aquilo que é necessário. Nos constrange pelo teu Espírito a entendermos tuas palavras, mais do que isso, a percebermos a tua unção beirando e estando sobre este lugar. Nos ajude, Senhor, a não fazer desse simpósio de missões um evento, mas que ele seja um campo de batalha, seja um laboratório para a execução de coisas extraordinárias, seja um berçário onde nasçam missionários, seja um lugar de planejamento do teu reino, tudo sempre para a tua glória e para teu louvor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Seja o Senhor louvado. Seja o Senhor glorificado sempre, em tudo, em todos os momentos. Amém. Podem se assentar, irmãos.